Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos 5 solas da Reforma Protestante, um pouquinho sobre história do cristianismo. Mas antes eu quero aqui fazer a indicação de uma obra do Greg R. Allison, 50 verdades centrais da fé cristã. Essa obra aqui é uma obra onde ele aborda 50 doutrinas, e uma coisa que é legal nessa obra é que ele traz, ele é uma obra que para quem quer dar aula, quem quer falar sobre os assuntos, porque sempre ele traz o tema, os principais temas, por exemplo, da Trindade. Tô aqui olhando da Trindade. Ele traz um resumo, ele traz os principais temas com relação à Trindade, Ele traz alguns versículos chaves, e aí ele começa, leva você a entender a doutrina, as principais afirmações, as bases bíblicas para a doutrina da Trindade, os principais erros na história que foram desenvolvidos, e a aplicação da doutrina, como você ensina essa doutrina. E no final de cada estudo ele traz um esboço didático, sobre como ele desenvolveu. Então, para que você trabalhe o esboço, já tá tudo mastigadinho, Então, assim, para 50 verdades, se fosse um pastor assembleano que doutrina a igreja uma vez por semana, às quintas-feiras, no culto de doutrina, 50, talvez desse essas 50 para o ano todinho, um ano todinho de doutrina. Já tudo mastigadinho, só preparar o esboçozinho, dividir, organizar de acordo com o entendimento que ele compreendeu a doutrina e adaptar. Nesse caso aqui a editora é Vida Nova, então a compreensão aqui é uma compreensão reformada, então ele teria que só converter algumas coisas para a compreensão pentecostal. Enfim, vamos voltar para cá. Então é uma obra que eu indico. Hoje nós vamos falar sobre sola gratia, Nós sabemos que os 5 solas da Reforma Protestante é sola gratia, sola fide, somente a graça, somente a fé, solas Christus, solos Christus, que eu já gravei um vídeo, inclusive, semana passada, sobre solos Christus, sola Scriptura, que é somente as escrituras, e soli Deo Gloria, que o único que é digno de glória é Deus. Já falamos sobre solos Christi, e hoje vamos falar sobre sola gratia, ou somente a graça, Daí a ideia de 5 solas, Então sola gratia é também como todas as outras, Um dos 5 solas da Reforma Protestante, quando vai ser desenvolvido, a Reforma Protestante, que vai dar assim, início de certa forma com os pré-reformadores, e um ponto ali bem efervescente, que vai ser a hora que Martinho Lutero crava na porta da igreja as 95 teses, as 95 teses dele com relação ao que a Igreja Católica vinha fazendo e que estava em desacordo com as Escrituras. Ele traz lá as suas 95 teses e mostrando o seu ponto de vista, o seu pensamento, doutrinário, o seu pensamento, apresentando ali um cristianismo que seria um cristianismo de acordo com as Escrituras, Então, os 5 solas vai enfatizar, que uma coisa que estava acontecendo também era sempre a salvação, tinha um monte de coisas para que essa salvação fosse executada, Então a Reforma Protestante vai enfatizar que a salvação é concedida exclusivamente por Deus, Deus concede essa salvação ao homem e sem qualquer mérito humano, Depois a gente tem até uns vídeos aí sobre o arminianismo. Eu acho que cabe que vocês assistam esses vídeos para que vocês possam ver a linha de pensamento. Eu vou até falar um pouquinho mais à frente aqui sobre graça resistível e irresistível. O nosso tema é um tema mais só o sola, mas aí eu vou falar um pouquinho só para trazer luz a você, para que você entenda como essa graça é vista dentro do cristianismo, Então,
quando nós vamos para aprofundar esse tema e principalmente a origem do termo, essa palavra é uma palavra latim, né? Vem do latim sola gratia, né? Que é somente pela graça, e esse termo ele foi cunhado durante ali a Reforma Protestante do século XVI, né? E a ideia é que os reformadores destacaram que a importância da graça divina na salvação, que a graça ela sim era importante no processo da salvação, né? E que essa graça era concedida por Deus e que essa graça era suficiente, né? Uma graça a graça suficiente para produzir, para conduzir o homem a essa salvação, e é gratuita, é dada por Deus, não precisando de que você compre indulgências, por exemplo, né? E isso vai fazer oposição, esse desenvolvimento doutrinário da compreensão da graça, vai fazer oposição exatamente às práticas e também às doutrinas da própria Igreja Católica Romana, no caso, na época da Reforma Protestante, né? E aqui eu quero abrir uma aspa, antes que a gente vá para algumas bases bíblicas, use alguns textos, né? São vários, mas separei só alguns só. Então, para que a gente vá antes, vamos passar aqui pela compreensão, por exemplo, dessa graça, da graça na salvação, né? Que no caso esse aqui é um tema da soteriologia, né? A graça salvífica. E a questão é possível o homem resistir à graça de Deus? Esse é um ponto que eu vou só pincelar aqui, mas cabe a vocês pesquisarem. Inclusive eu tenho um vídeo aí da graça irresistível, e se eu não estiver enganado, dentro da compreensão da arminiana, eu acho que o Francinaldo gravou sobre a graça resistível, mas eu não tenho certeza. Ainda tem que terminar, que não terminou os 5 pontos do arminianismo, o Francinaldo. Depois tenho que falar com ele. Mas voltando aqui para o assunto, essa questão da graça ser resistível ou não divide em 2 pontos. Que ela pode ser resistida, e aí quem defende são os arminianos, né? Que a graça, o homem pode resistir a essa graça. E na compreensão calvinista, no caso sinergista ou monegista, né? O homem não pode resistir a essa graça, a graça salvífica, a graça que Deus concede ao homem, né? E ele não resiste a essa graça, né? Poderíamos dizer, esse favor imerecido. O homem não merece, mas Deus concede a salvação, e o meio que ele concede é através da sua graça mediante a fé, que também não vem, é o que a gente vai ver aqui no texto, na base bíblica, não vem do homem, mas sim do próprio Deus. Então eu não vou aprofundar, vocês pesquisem aí a compreensão arminiana, que a graça ela pode ser resistível, e a compreensão calvinista. Dá uma olhada aí na playlist Arminianismo e Calvinismo, e aí talvez você vai encontrar, pelo menos eu tenho certeza, a graça irresistível. Eu falei os 5 pontos da tulipe. E aí vem a questão: existe uma base bíblica para que essa doutrina seja desenvolvida, que os reformadores tenham compreendido de forma correta que a salvação realmente é somente pela graça, sem que haja amuletos, ou sem que haja necessidade de complemento? Aí eles pegaram os textos, porque esse termo também não foi desenvolvido pelos reformadores, mas as escrituras. Então, nesse caso aqui, o próprio apóstolo Paulo já tinha falado sobre que a salvação era mediante a graça. Então, é aí onde a gente vai começar pelo texto do apóstolo Paulo, né? Nesse caso aí, essa doutrina é fundamentada em vários textos, dentre eles o clássico, que é Efésios 2:8, né? Pois vocês são salvos pela graça, né? Então o homem é salvo pela graça, e essa graça ela é alcançada por meio da fé, né? E a fé, né, não vem do próprio homem, né? Mas é um dom de Deus, né? Não é pelo que o homem faz, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é meritocrático, né? Daí não seria graça, mas é graça, porque é concedida ao homem. O próprio Deus dá o dom da fé. Ainda o apóstolo Paulo, ele vai tratar em Romanos,
né, no capítulo 11, o versículo 6, ele vai dizer assim: e se é pela graça, já não é pelas obras, né? Se fosse a graça, a graça já não seria graça. Romanos 11, versículo 6. Então, é pela graça, não é por obras do homem. E ainda outro texto, Tito 3,5, né? Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, quer dizer, o homem não consegue justificar a si mesmo, não conseguiria justificar a si mesmo, até mesmo porque a lei condena o homem, porque o homem é imperfeito, né? Mas segundo a sua misericórdia. Então, tá aqui, qual é o meio que o homem é salvo? Pela misericórdia de Deus e também pelo lavar regenerador, né? E renovador do Espírito Santo. Então tá aqui, né? 3 textos para trazer a fundamentação bíblica, né? E aí cabe aqui também já que o termo foi cunhado na Reforma Protestante, né? Cabe aqui também nós trazermos as falas de 2 dos reformadores, né? Martinho Lutero e também João Calvino, né? Vamos começar por Martinho Lutero, depois a gente vai para João Calvino, fazemos uma reflexão e as aplicações. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação. Então quer dizer, Deus não, aqui nós pegamos a graça preveniente, né? Deus viu ali e restaurou a eleição, a eleição condicional. Deus viu ali, então ele elegeu e ele concedeu a sua graça. Então Martinho Lutero vai contra esse pensamento. Martinho Lutero diz: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação. Não tem nada no homem que vai conduzir, mas torna-os aptos para recebê-la, né? Então é a graça de Deus. E João Calvino, que foi também um dos sistematizadores, um dogmatizador, poderíamos dizer assim, né? Com suas Institutas da Religião, uma obra que eu tenho em 4 volumes, né? Como se fosse uma teologia sistemática. Ele diz o seguinte, João Calvino: a graça de Deus é a causa eficiente da nossa salvação. Então, nossa salvação, qual é o sucesso da nossa salvação? A graça de Deus. A fé é o meio instrumental pelo qual a recebemos. E quem concede esse instrumento para que nós a recebemos é o próprio Deus, né? Que ele dá o dom da fé. A fé para que o homem receba essa graça. Então nós podemos fazer 2 reflexões aqui e depois algumas aplicações. Qual é a reflexão que nós podemos fazer? A primeira delas é nos lembrar, né? Nos fazer lembrar que a salvação é um presente que o homem não merece, né, de Deus, mas ela é oferecida aí aqui como uma visão monegista aos eleitos, né? Aqueles que serão salvos, né? E outro ponto é com relação à soberania de Deus, né, na salvação, e também com relação à incapacidade, né, do homem alcançar a salvação pelos esforços próprios, por ele mesmo conseguir chegar, ele mesmo produzir e se auto-salvar, poderíamos dizer assim. Então, o primeiro ponto é com relação que nós não merecíamos a salvação, e o segundo é a nossa incapacidade, a soberania de Deus e a nossa incapacidade em produzir a nossa própria salvação. E diante disso nós temos algumas aplicações para nossas vidas, né? O que isso leva a você como cristão, a eu como cristão, e o que isso, qual é a utilidade disso em nossas vidas, como nós podemos aplicar essa doutrina às nossas vidas. E tem várias implicações práticas, e a primeira dela é com relação à humildade que o cristão deve ter, né? Porque ele precisa reconhecer que a salvação é um presente imerecido de Deus a nós, e diante disso, isso deve levar o cristão, deve conduzir ao cristão, motivar o cristão, né, a ter uma postura de humildade, né, sabendo que o homem por si só não pode se gabar de produzir a sua salvação através das nossas obras, né? Então nós não podemos nos gabar do que fazemos, até mesmo pós convenção, né?
porque tudo isso foi a graça de Deus em nossas vidas. Uma segunda aplicação é com relação, primeiro, à humildade. Nós devemos nos colocar diante de Deus humildes, né? E de forma grata, saber que um Deus tão gracioso nos concedeu essa graça, né? Mesmo quando nós não merecíamos e éramos incapazes de alcançar por nós mesmos. O segundo ponto é com relação à gratidão, né? Então, a compreensão da graça divina deve conduzir o homem primeiro a um senso de gratidão e em seguida a adoração a Deus, né? Por ter concedido sua misericórdia e o seu amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, um outro ponto também, né? Porque se fôssemos por nós mesmos, nós jamais chegaríamos à completude da salvação, né? Mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas. Então, o terceiro ponto é com relação à confiança, né? A confiança de saber que a salvação depende, né, inteiramente da graça de Deus, né? Então, se depende inteiramente da graça de Deus, isso vai nos dar a segurança, né? Isso vai nos dar a confiança da nossa relação com Ele, né? Com Deus, né? Saber que a salvação, Ele produziu a nossa salvação, né? E é um ato de graça, de misericórdia, de amor, né? E que essa salvação ela vai ser completada, né? Ele não só nos concedeu momentaneamente, mas ela vai ser completa, né? Na glorificação. Por fim, como consequência disso, né? Cabe a nós a última aplicação, que é com relação à motivação para as boas obras, né? Essa doutrina ela move o homem para a prática das boas obras. Logo, as boas obras são uma resposta, preste atenção, natural, é uma resposta natural do homem à graça recebida. Bom, apenas ele está respondendo a essa graça que ele recebeu, e com isso o homem é motivado a viver de uma maneira que honre a Deus, que glorifique a Deus, em saber que ele caminhava para o inferno, caminhava para o abismo, caminhava para a condenação eterna, e Deus graciosamente nos concedeu a sua graça sobre nossas vidas para nos conduzir à vida eterna. Então, é sobre isso que trata esse tema, Sola Gratia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixa o teu like aí, compartilha o vídeo com outras pessoas para que também possam ter conhecimento sobre esse tema, né? E se você tem alguma coisa também, algum comentário a fazer, deixa o teu comentário aí na barrinha de comentários, né? Comenta aí sobre o vídeo. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os 5 solas. Nesse caso aqui, Sola Gratia. Como falei, tem um vídeo anterior que foi feito já também sobre esse tema. E aí depois acredito que a gente dá continuidade até finalizar os 5 solas. É isso e até o próximo vídeo.